Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por sempre comentar e compartilhar os nossos vídeos. O nosso planeta está repleto de artefatos e construções da antiguidade. E quanto mais os humanos fazem descobertas, mais sabemos sobre como era a vida no passado. Se hoje pensamos que há 1000 anos a humanidade tinha conhecimento raso em astronomia, uma simples descoberta pode mudar tudo e nos mostrar o contrário, e que durante todo esse tempo nós estávamos enganados. Você vai descobrir agora algumas das descobertas mais misteriosas do mundo que podem mudar a nossa perspectiva da história. Há mais de 25 anos, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt encontrou construções que eram fora do comum e até mesmo únicas. Em algum lugar da Turquia, o arqueólogo se deparou com mais de 20 cercados circulares de pedra. Para construir esses círculos de pedra, as pessoas tiveram um tremendo trabalho, considerando que ainda não haviam domesticado animais ou inventado a cerâmica, muito menos ferramentas de metal. O curioso é que estas construções não foram erguidas para abrigo, mas para outro propósito. As ferramentas de pedra e outras evidências encontradas no local revelaram que os cercados circulares haviam sido construídos por caçadores-coletores. Dezenas de milhares de ossos de animais que foram encontrados eram de espécies de animais selvagens e não havia evidência de grãos ou de outras plantas cultivadas. Até encontrarem o Göbekli Tepe, como o local ficou conhecido, cientistas acreditavam que no período Neolítico, o último da Idade da Pedra, o homem ainda não dominava métodos mais sofisticados de construção, mas o lugar mostrou que os cientistas estavam errados. Construída há 11.500 anos, bem antes das pirâmides do Egito, essa construção é formada por grandes blocos de pedras que foram organizados em círculos, com pilares de mais de 5 metros de altura, adornados com esculturas de animais selvagens. Também encontraram evidências de que a construção foi planejada, pois, ao analisarem os padrões do desenho arquitetônico, foi constatado que as construções que compõem o local estão dispostas de uma maneira que forma um triângulo equilátero, quase perfeito, o que pode indicar que havia um padrão geométrico. Isso muda a perspectiva da história, porque até então acreditava-se que as sociedades do Neolítico não dominavam o uso da geometria e de outras técnicas. Inicialmente, pensava-se que essas habilidades teriam surgido muito tempo depois, mais especificamente quando os caçadores-coletores se transformaram em agricultores produtores. Além disso, as descobertas no local mudam o entendimento que a historiografia tradicional tinha acerca da origem da religião e principalmente da agricultura. Há muito tempo, acreditava-se que rituais complexos e religiões organizadas eram coisas que as sociedades desenvolveram apenas quando começaram a domesticar animais e cultivar plantações. Mas Göbekli Tepe aparente era um local usado para costumes religiosos, mostrando que a religião organizada surgiu antes da agricultura, que os costumes religiosos poderiam ter incentivado o surgimento das práticas de domesticação e cultivo. Algumas pessoas acreditam também que o local possa ter inspirado o relato do Jardim do Éden, já que nesse território desértico, cheio de pedras, há registros de que existia uma floresta. No sul do continente africano, também existe uma cidade que, conforme as descobertas vão sendo feitas no local, há um grande risco de a história ser reescrita. Localizada em Moçambique,
As paredes dessa antiga cidade são feitas de tonerito, um tipo de rocha. Ao calcular a taxa de erosão da rocha, cientistas descobriram que essa cidade tem pelo menos 200 mil anos. Mas o que chama a atenção dessa cidade são as imagens detalhadas que foram esculpidas nas paredes de rocha. Algumas delas guardam o primeiro registro de um anquim egípcio, também conhecido como cruz ansata. O que ninguém sabe dizer é como este símbolo muito famoso entre os egípcios antigos estava em uma cidade que foi construída milhares de anos antes da civilização egípcia surgir. Historiadores e especialistas no assunto achavam que os egípcios foram os primeiros a adorar os deuses com gravações de imagens nas paredes dos templos. Mas o que tudo indica, os egípcios herdaram suas crenças de outros lugares da África. Ainda falta fazer muito estudo sobre essa tal cidade. Só que é provável que, conforme as descobertas forem feitas ao longo dos anos, teremos algumas surpresas em relação à história. Por falar nisso, as pirâmides do Egito, embora já tenham sido estudadas por dezenas de arqueólogos, até hoje ainda surpreendem muita gente. Há alguns anos foi descoberto que a Grande Pirâmide de Gizé pode concentrar energia eletromagnética em suas câmaras internas e sob sua base. Para quem não sabe, a radiação eletromagnética está ao nosso redor, incluindo a luz visível, as ondas de rádio e as micro-ondas. Usando alguns equipamentos específicos, pesquisadores descobriram que os campos dispersos estavam se concentrando nas câmaras internas da pirâmide e sobre a sua base. Agora o que resta saber é se os antigos egípcios estavam cientes dessa peculiaridade ou não, já que o formato da estrutura é ideal para concentrar certas ondas eletromagnéticas. Se tratando das pirâmides do Egito, claro que surgiram diversas teorias sobre essa peculiaridade. Alguns dizem que as pirâmides já foram usadas como uma fonte de energia para carregar tecnologias alienígenas, enquanto outros afirmam que essa característica foi criada por pura coincidência. Agora os cientistas querem usar essas propriedades eletromagnéticas da Grande Pirâmide para criar um efeito de concentração, semelhante em nanoescala. O que ninguém sabe responder é se os egípcios sabiam dessa característica e se a pirâmide algum dia foi usada para armazenar energia. Caso alguma descoberta seja feita sobre essa característica, poderíamos mudar completamente a maneira como vemos a sociedade egípcia antiga. Recentemente, arqueólogos descobriram raros e antigos entalhes em rocha de deuses assírios, em um complexo subterrâneo no sudeste da Turquia. As imagens entalhadas retrataram pelo menos 6 deuses, incluindo Adá, o deus mesopotâmico das tempestades, e o deus da lua e do sol. O complexo subterrâneo consiste em centenas de metros de passagens, escadas, galerias escavadas na rocha. Tanto os túneis quanto entalhos parecem inacabados, e os pesquisadores especulam que a construção parou inesperadamente, provavelmente no início do século VIII a.C. Existe uma inscrição que mostra parcialmente o nome que os pesquisadores acreditam ser Muquinhagua. Para quem não sabe, ele foi listado nos registros assírios há cerca de 2.700 anos como governador de uma província da região. Se essa informação estiver correta, pode ser que Muquinhagua tenha ordenado que o complexo subterrâneo fosse construído, assim como os entalhes, mas o trabalho foi interrompido quando ele deixou de ser governador. Isso nos traz uma revelação surpreendente, assim como acontece nas democracias ao redor do mundo. De 4 em 4 anos, algum governante começa uma obra, porém deixa o cargo antes da obra ser finalizada. Então podemos considerar que essa prática está presente na política
desde os primórdios da humanidade. Claro que ainda são necessárias algumas análises para confirmar a informação, mas o que tudo indica, desde sempre os políticos começam as obras em seus governos e não terminam. Por fim, temos o que muitos acreditam ser o primeiro calendário maia, dentro das pirâmides Las Pinturas, localizada na Guatemala. Arqueólogos encontraram um glifo representando um dia chamado Seven Year, datado do século III a.C. Em um segundo estudo, estudiosos descobriram que o mural é a mais antiga retratação de calendário conhecida da região maia. O glifo encontrado nos fragmentos do mural, com Seven Year, um dos 260 dias nomeados do calendário, consistia na antiga escrita maia para o número 7, sobre o contorno da cabeça de um cervo. Até então, a mais antiga anotação definitiva do calendário maia datava do primeiro século a.C. O calendário de 260 dias foi um dos vários sistemas maias interrelacionados de contagem de tempo, incluindo também um ano solar de 365 dias. Por isso, essa última descoberta muda a compreensão dos cientistas sobre o calendário. Provavelmente, ele foi usado por vários séculos, até o terceiro século a.C. Isso muda a história, porque significa que os humanos ainda não sabem onde o primeiro calendário surgiu e nem se alguma outra sociedade influenciou e inspirou os maias a usarem tal calendário. O nosso mundo ainda esconde muitas coisas sobre o nosso passado. Pode ser que amanhã, ou mesmo daqui a 1000 anos, a humanidade descubra algo que mude completamente a nossa história. Deixe seus comentários e compartilhe o nosso vídeo para que possamos chegar mais longe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!